Olhando para o passado, é possível afirmar que nenhum sentimento que você tem é realmente só seu. Tudo já foi sentido antes. Mas, de todos os sentimentos, o que mais me aterrorizou, pelo menos por um tempo, foi aquela sensação estranha de estar sendo observado. Alguns sentem isso de forma leve, já outros de forma esmagadora. Consigo me lembrar claramente da primeira vez que senti isso. Eu era uma criança e estava no mercado com minha mãe, andando pelos corredores, quando de repente eu desbloqueei a consciência. Sabe? Aquele momento em que você percebe que é um ser humano, que está vivo e que a Terra vai explodir daqui 1500 anos. Muita gente chama isso de o primeiro destrave. E pra mim, essa experiência não foi uma das melhores. Parecia que todos os olhos ao meu redor estavam perfurando minha pele, julgando cada ação que eu fazia. Meu jeito de andar, minhas roupas, meu cabelo e até meu corpo, que por falar nele parecia não querer me obedecer. Minha respiração foi ficando pesada e o tempo parecia não passar. Mesmo olhando para o chão, eu sentia como se dezenas de olhos estivessem grudados em mim. As luzes brancas do mercado pareciam ainda mais fortes e o som dos carrinhos de compra viraram um ruído ensurdecedor misturados às conversas abafadas e risos de fundo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir e lembro das minhas mãos geladas e meus ombros rígidos enquanto eu sentia uma vontade muito forte de vomitar. Foi um desconforto tão grande que eu nem conseguia entender direito o que estava acontecendo. E na minha cabeça não tinha nenhum pensamento, apenas a vontade de desaparecer daquela multidão que parecia me olhar de um jeito estranho e assustador. Depois daquele dia, esses momentos começaram a ficar mais frequentes quando eu tinha que sair de casa. Óbvio, não foi igual a primeira vez, mas mesmo assim era assustador o suficiente pra fazer eu não conseguir me mover. Em casa era um pouco pior, já que eu tinha uma estranha sensação de que existiam câmeras escondidas observando cada movimento meu. Esse sentimento era sufocante e é por isso que até hoje eu não consigo entender como alguém aceita entrar no reality show, porque se a simples ideia de estar sendo observado já me deixava assim, imagina ter a certeza de que metade do Boa Hostil está te assistindo 24 horas por dia, analisando cada movimento seu. Latinha! Agora eu matei ele! Agora eu peguei ele! Agora eu arrebentei com ele! Você não precisa passar por isso para desenvolver esse medo de ser julgado. Às vezes, tudo o que basta é só ser você mesmo, com as pessoas erradas. Tente se lembrar da infância. Em algum momento você falou algo que fazia total sentido na sua cabeça, mas as pessoas riram de você. Aquilo que era natural acabou virando um constrangimento. E quanto mais vezes isso aconteceu, mais você aprendeu a esconder quem você é de verdade. E para evitar essa sensação de constrangimento, seu cérebro acabou te tornando em uma pessoa mais quieta e insegura. E a timidez acabou virando um sistema de defesa, algo que serve para te proteger do desconforto de se expor e correr o risco de alguém rir de você. Mas com o tempo, o que era para ser apenas um escudo, acaba se transformando em uma prisão, porque de repente as coisas simples como responder a chamada da escola, sair de casa ou quem sabe até conversar online com alguém se tornaram desafios gigantes. E o pior, você nem sabe exatamente quando isso começou e nem o porquê. Conforme o tempo foi passando, você começou a preferir ficar sozinho e até acha que isso é uma coisa boa. E realmente é, mas não quando você faz isso pra fugir dos seus problemas. Porque nesse isolamento você começa a criar uma visão distorcida do mundo, onde tudo gira ao seu redor. Se você entra num lugar, sente que todos estão te olhando. Se você fala, acha que todos estão esperando para rir. Se você tenta, tem certeza que vai errar. Você vira o protagonista de uma história que só existe na sua cabeça. E aí vem o erro mais fácil de cometer. Você começa a acreditar que o problema não é só com você, é com o mundo, como se todo mundo fosse seu inimigo e todo tempo estivesse te analisando, te julgando e torcendo pra você fracassar. Claro, no trabalho isso pode até ser verdade, mas fora dali, não. Absolutamente ninguém se importa com você. Só que quando você acredita nessa mentira por muito tempo, a sua mente começa a viver em um estado de alerta constante. Coisas simples que envolvam contato humano viram uma ameaça que só serve para te manter deprimido e trancado dentro do quarto, enquanto os outros vivem a vida. E o pior vem quando você tenta enfrentar isso e falha, não por fraqueza, mas porque provavelmente está tentando do jeito errado. E eu vou me aprofundar nisso mais à frente no vídeo, mas agora quero falar o quanto falhar nesse processo pode afetar a sua autoestima, porque
porque não é só uma falha, é um processo que faz você se sentir impotente e às vezes até começar a se odiar por não conseguir fazer o básico que todo mundo parece fazer com facilidade. Como eu já disse, esse medo não nasceu ontem. São anos evitando situações que fizeram se sentir desconfortável, e o seu cérebro só conhece um jeito de responder a isso: fugindo e se escondendo. E é aí que entra minha teoria, usando o cérebro de atletas como base. Foram feitos alguns estudos mostrando que os atletas profissionais têm uma área do cérebro mais ativa e desenvolvida. Essa área está ligada ao controle de impulsos, tomada de decisões e resistência a distrações. Em resumo, é ela que ajuda o atleta a dizer não para a vontade de desistir e ficar na cama. E eu acredito que essa mesma área tem tudo a ver com quem vive essa batalha interna contra a timidez. Porque, por falta de experiência, o seu cérebro responde ao mundo com tanta intensidade que sair de casa parece coisa de outro planeta. É como se encontrar outro humano na rua fizesse você entrar em combustão espontânea. E não tem nada de errado com isso. É só o seu cérebro tentando te proteger com as ferramentas que ele conhece. Assim como o atleta treinou o corpo e o cérebro para suportar a dor física, você vai precisar treinar a sua mente para suportar esse desconforto. E isso exige um esforço. Porém, diferente do treino físico, você consegue ver resultados em menos de um mês. Porque quando você passa por essas situações desconfortáveis e percebe que não morreu, isso te dá uma sensação de poder inexplicável. É como se você fosse capaz de fazer qualquer coisa. E pra alguém que não conseguia nem sair do quarto, esse sentimento sei lá, não tem palavra pra descrever, mano. É realmente muito bom saber que você consegue sair na rua sem explodir. E para chegarmos nesse nível de liberdade, é mais simples do que parece. Você só precisa aceitar uma coisa: ninguém se importa com você. Calma, isso não é algo ruim, na verdade é libertador. Você já deve ter ouvido isso por aí, mas entender é algo totalmente diferente de sentir, e essa ideia é o que fará você mudar o jogo. E para entender isso, basta lembrar que cada pessoa está atolada demais nos próprios problemas. Contas atrasadas, ansiedade, problemas no trabalho, o Direct X11 travando, o estado atual do League of Legends. Então pode ficar tranquilo, cara, você não passa nem no radar dessas pessoas. E isso é ótimo, porque você não é o centro das atenções como acredita. Pouco tempo atrás vi um estudo que provou isso, colocando algumas pessoas usando uma camisa bem chamativa numa sala cheia de gente. Depois de um tempo na sala, perguntaram a elas quantas pessoas elas achavam que tinham notado a sua camiseta. Todas as pessoas usando a camiseta juraram que tinham virado o centro das atenções, quando na verdade quase ninguém tinha percebido elas. Quando você entende isso, essa sensação desconfortável de todo mundo estar te julgando e te olhando começa a perder a força. Claro, ainda vai bater uma insegurança de vez em quando, mas entender isso ajuda bastante. Depois de entender que tudo isso é só paranoia da sua cabeça, vem a parte que realmente muda o jogo: chamar a atenção. Eu sei, isso é exatamente o contrário do que você quer, mas não adianta ficar só na teoria, você precisa sentir o desconforto e atravessar ele. Para isso, você só precisa ir para lugares cheios de gente e caminhar enquanto observa as pessoas. Você naturalmente vai perceber que o único jeito de ser notado é gritando ou fedendo muito. E mesmo assim, se as pessoas te olharem, no máximo vão te julgar por 5 minutos e depois cada um volta pro próprio mundo. Mas caso você queira sentir esse desafio de verdade e melhorar essa habilidade de ficar em lugares públicos sem sentir vergonha extrema, você pode colocar aquela roupa que tem vergonha de usar. Tá ligado? Aquela meia com crocs? Pode colocar ele e sair com ele. Ao andar alguns minutos, você vai ver que vai dar um desconforto horrível e cada olhar que você receber na rua vai parecer um olhar de julgamento com razão. Quem usa meia com crocs, cara. Mas em alguns minutos você vai perceber que ninguém liga pra você e o medo começa a perder a força. Fazendo isso, você entende que o problema nunca foi o olhar dos outros e a história que a sua cabeça inventava sobre ele. E se mesmo assim nada do que eu te falei aqui hoje funcionar, lembre-se, tem gente assim saindo na rua enquanto você tá aí sofrendo no seu quarto. É isso, cara. Esse foi o vídeo. Obrigado aí por quem assistiu até o final, mano. Valeu, falou, tchau. É isso. Tchau, tchau, tchau.